meus amigos, minhas amigas, hoje especialmente eu desejaria falar sobre a farsa. A gente ouve muito falar na televisão, nos meios de comunicação e ler também nos veículos impressos de que o Brasil está vivendo uma farsa política, de que estamos passando por um golpe que é uma farsa. A farsa é um gênero teatral, mas ela se aplica muito à política. O Karl Marx, complementando Hegel, o filósofo alemão, diz que a história acontece primeiro como tragédia e depois como farsa. Assim eu relembro a tragédia nacional que foi o golpe militar de 1964. Foi uma tragédia, centenas de mortos, centenas de desaparecidos, milhares de presos, censura total, fechamento do Congresso, torturas. Tudo isso aconteceu. Uma tragédia. Agora temos o golpe jurídico, midiático, iniciado pelo já farsesco, patético Eduardo Cunha e continuado por figuras tão caricaturais e por isso mesmo farsescas quanto Heráclito Fortes, que poderia ser um glutão, José Serra, com a sua bolinha de papel, que chega a ser ridículo, Aécio, o neto sempre em segundo, Michel Temer, o ilegítimo, Cristóvão Buarque, o indeciso. Repara que todos têm adjetivos, são todos adjetivados como figuras da farsa. E passando por Tiririca, que dispensa apresentações farsescas, e tamanha a força caricatural da farsa, que até a senadora Ana Amélia passou a ser chamada de Louro José. Esta semana, para continuar a farsa, nós tivemos um espetáculo midiático de ilusionismo protagonizado por um proto-messias batizado e abençoado por Malafaia. Este também uma grotesca caricatura de um homem de Deus. Mas para sermos mais didáticos, vamos ao que é de fato a farsa. Dentre todas as peças curtas do teatro profano da Idade Média, esse tipo de teatro pretende provocar o riso sem intenção didática ou moralizante, mas apenas a partir de exageros tirados da observação diária da vida cotidiana. Por exemplo, é como quando um ministro das Relações Exteriores, um chanceler, não sabe nomear ou dizer o que é o BRICS. A farsa depende mais da ação do que do diálogo. Como, por exemplo, buscar Michelzinho no colégio não define nem ajuda em nada a ação na educação brasileira. A farsa depende mais dos aspectos externos, cenários, roupas, figurinos, gestos, etc., do que do conflito dramático. Por exemplo, dezenas de homens brancos vestindo ternos, todos reunidos na posse do ilegítimo, já é por si só um figurino farsesco e uma cena farsesca, caricatural. A farsa é simples, não usa alegorias, é maliciosa, grosseira e direta, ela vai diretamente às coisas, como por exemplo o gesto do ministro da Cultura chamando a plateia de ladra durante um festival de cinema em Petrópolis. É um personagem farsesco neste momento. Os personagens da farsa são em número restrito, eles são tirados da vida urbana em desenvolvimento. Eles não estão investidos de requintes psicológicos, mas eles representam condições. Por exemplo, marido, mulher, amante, corno, patrão, empregado, deputado, político, ladrão. Ou então tipos facilmente reconhecíveis tomados à burguesia. O comerciante, o banqueiro, o ministro, o advogado, o louco, o médico, o babaca, o fascista, o machista. O esquema da farsa repousa exatamente no trapalhão enganado por alguém mais esperto, como por exemplo o Michel Temer. Toda vez que ele diz que vai tomar uma medida e uma atitude, ele é obrigado a voltar atrás. É só atrapalhada. A farsa se distingue da comédia propriamente dita porque a farsa não observa regras de verossimilhança. Ou seja, o presidente não precisa necessariamente parecer presidente. O ministro pode parecer muito mais um bandido que um dignitário. A primeira-dama pode parecer, na verdade, recepcionista de eventos.
A farsa difere da sátira ou da paródia justamente por não questionar valores. Ela não questiona valores. No caso do golpe jurídico, midiático, o importante é tomar o poder passando por cima de qualquer valor estabelecido pela ética ou pela moral. Também é possível definir a farsa como o oposto da fábula, na medida em que a farsa, ao contrário da fábula, apresenta o que se pode denominar de uma falsa moral. Por exemplo, na fábula do lobo e o cordeiro, há uma moral clara. Mas já na fábula da perseguição ao Lula, há todo um ordenamento jurídico que nos leva à sensação de uma moral, mas que, no entanto, é falsa. É uma falsa moral. Nelson Rodrigues, embora dramático, definia o farsante como um falso moralista. Até a próxima.